Fundada em 1º de dezembro de 2015, liderada pelo pastor Gustavo Henrique e Patrícia Moreno até janeiro de 2022. Em um ano de existência, foram alcançadas para o Senhor Jesus 260 células e 2.455 membros entre adultos, jovens e crianças. Atualmente, sob a liderança do pastor Arlan Oliveira e Leandra, a igreja continua crescendo e avançando. Videira News termina aqui. Tenham todos uma semana abençoada. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Aleluia. Que bom estarmos juntos aqui. Esse é domingo precioso. Hoje nós estamos lançando nosso jejum do segundo semestre. E é sempre um tempo muito poderoso. Você está vendo a minha voz, sempre de muita resistência também. Mas já caiu por terra no nome de Jesus. É impressionante. Eu fico rindo, porque o Senhor é o vencedor. Sempre Ele é o vencedor. Amém. E é muito importante, antes de compartilhar a palavra de Deus com você, quero te dar algumas instruções do nosso jejum, que começa oficialmente amanhã. Ok? Amanhã nós começamos 21 dias de jejum, e o tema do nosso jejum é na presença de Deus, a presença do Pai, para que você realmente experimente coisas poderosas da parte de Deus. Todos os anos nós fazemos 2 jejuns aqui, de 21 dias, um em cada semestre. Talvez você está chegando agora, vai ser a primeira vez que você vai participar, né? Não tem muito costume disso, mas quero lembrar você que para nós o jejum não é uma troca. Nós não fazemos barganha com Deus. Deus não vai te amar mais depois do jejum, nem antes. Ele já te ama o máximo, quando você dizer amém por isso. Você é muito amado. O jejum não tem o poder de mudar a Deus. A gente não jejua para convencer Deus de nada. Jejum não é um filho na barra da calça do pai, dizendo, por favor, me dá o que eu quero. Não é isso. Deus já te abençoou. Deus já liberou o favor para você. Os braços dele estão abertos para te abençoar. Então, pastor, por que eu jejuo? Para mim. Você jejua para você mesmo. Jejum é um tempo de intensidade na oração. A Bíblia fala que certas situações, certas castas, só caem com jejum e oração. Existe uma combinação muito, muito poderosa entre jejum e oração. Algo no mundo espiritual acontece. A Bíblia não entra em detalhes, a razão, mas é um fato. Certas situações na sua vida se resolvem quando você se dedica para jejuar e para orar. Eu já tive muitas coisas na minha vida que às vezes eram difíceis, não se resolviam, e nós paramos para jejuar e orar e vimos a mão de Deus agir. Acredite em mim. Se você entender isso, então, porque quando você jejua, tem que orar, porque senão não adianta nada. Jejum, só é jejum se tiver oração, quem está me entendendo? Caso contrário, é dieta intermitente. Máximo que você vai perder uns quilos, mas não vai mudar nada a sua vida e você ainda vai ficar nervoso. Porque o jejum, às vezes, a gente fica nervoso, já percebeu? Alguém fica nervoso aí no jejum? Por quê? Porque mexe com a carne, enfraquece a carne, as toxinas são às vezes eliminadas, mas quando você está orando, a sua carne vai enfraquecendo e o seu espírito vai ganhando força. Então você se torna mais sensível à voz de Deus, você tem mais revelação, você cresce na sua fé. Por isso que é importante jejuar. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, não é verdade? E o espírito contra a carne. Então, nitidamente, existe na Bíblia uma guerra entre a carne e o espírito. Então, como que eu faço para vencer essa guerra? E a Bíblia diz que as coisas da carne dão para o quê, irmãos? Para a morte. Mas as coisas do espírito, para a vida e paz. Então, é claro que nós queremos que o espírito prevaleça na nossa vida. Então, se eu quero isso, o jejum, ele vai enfraquecer o adversário, é a carne.
O diabo se alimenta de carne, porque o pecado está na carne. Então nós vamos matar ele de fome. E à medida que você deixa de comer um pouco para poder orar e jejuar, seu espírito então ganha força, sua revelação aumenta, sua percepção das coisas espirituais. Nem sempre você começa a jejuar e já começa a ter sensibilidade. Às vezes, no começo do jejum, você vai sentir muita resistência. Você vai dizer, parece que eu comecei a jejuar e eu estou menos sensível. Parece que está mais difícil, porque existe uma resistência. O inimigo quer resistir você. O que você tem que fazer? Ande pela fé. A fé não depende de sentimento. Quem está me entendendo? É a decisão, eu creio. Eu estou na presença do Pai e eu vou orar e o diabo vai cair, a favor de Deus vai ser liberado na minha vida e você vai ver que em algum momento o sentimento, a presença, o toque do Espírito vai acontecer na sua vida. Apenas continue. Né? Então, é um tempo especial, é um tempo de aumentarmos a intensidade para com o Senhor. Amém? Você sabe quando você está estudando para o vestibular, você não estuda como normalmente você estudava, sim ou não? Você faz o quê? Você intensifica. Né? Então, tem jovens aí estudando para o vestibular, ou até mesmo para a medicina, eles estudam todos os dias, até de noite, sábado, domingo, porque eles estão numa maratona, porque vão enfrentar uma situação e querem ser aprovados. A vida é assim mesmo. Atletas que estão se preparando para uma competição, eles intensificam. Mas nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. Nós queremos agora ter um momento de intensificar a oração. Isso vai dar um salto na sua vida, sabia? Acredite em mim. Eu não sou fluente em inglês, eu estudo inglês há uns 30 anos. Tem mais alguém aí? Mas aquele estuda assim, estuda, para, anima de novo, para de novo. Então teve uma época que eu e a Marília, fomos com os meninos, a gente morou 2 meses e meio nos Estados Unidos para estudar inglês. Não fazia outra coisa. Então foi um tempo que eu estudava 7 horas por dia. Eu ia para a escola de manhã, na hora do almoço a gente ia para uma outra escola, uma outra professora particular, só eu e a Marília. Depois eu deixava a Marília lá em casa com os meninos, que estavam numa escolinha lá, e ia para a casa do outro professor. Estudava até de tarde, porque eu estava dedicado. Foi bom, fiquei lá 2 meses e meio estudando. Meu inglês, aconteceu o quê? Deu um salto, porque foi um tempo. Então, olha o que eu estou te dizendo, acredite em mim. Se você tiver uma dedicação nesses 21 dias para buscar a Deus, a sua vida espiritual vai dar um salto. Vai dar um salto. E olha, isso é tão importante. Por quê, pastor? Porque assim como vai a sua vida espiritual, vai todo o restante da sua vida. Se a sua vida espiritual está uma miséria, sinto te dizer, todas as outras áreas vão ser comprometidas. Mas se a sua vida espiritual está bem, ela vai influenciar todas as outras áreas. Suas emoções, suas finanças, seus relacionamentos. Por quê? Porque as coisas de cima governam sobre as coisas de baixo. Quem está me entendendo? Então, é muito importante, eu estou te contando isso para que você realmente tenha fé para jejuar. É preciso ter fé. Não é algo natural. Bom, pastor, como que a gente jejua? Aqui na Videira, o nosso costume é jejuar com uma refeição. Okay? Nós já fizemos jejuns aqui, até os pastores, né? Não todos, mas alguns, às vezes até de 21 dias só tomando água. Mas não é esse o jejum normal. São tempos de crise que a gente faz isso. Mas, normalmente, a gente jejua com uma refeição. Ou a gente só almoça, ou a gente só janta. Não é? É assim que a gente faz. E não toma café da manhã. É uma refeição. Normalmente, nós fazemos dessa maneira. E é o que nós recomendamos. Na verdade, nós não jejuamos 21 dias. Nós fazemos 21 jejuns de um dia. Quem está me entendendo? Porque todo dia a gente quebra. E no outro dia a gente jejua de novo. Não é? Muito bem. Não faça jejum de água. Isso
Não existe. Isso aconteceu na Bíblia algumas poucas vezes e eles iam morrer mesmo. Aí já ia morrer, ficar assim alguns dias. Mas não faça. É muito importante, ao contrário, que você beba muita água, para você não desidratar, ok? Se quiser tomar um suco, toma sem açúcar, não é? Então, mas não toma vitamina, não. Estou de jejum, que você está tomando vitamina o dia inteiro, de morango com leite condensado. Milkshake. Você pode passar a vida assim. Não faça isso. Já que você vai fazer, faça direito. Quando você diz amém? Pastor, não consigo, eu não consigo, eu nunca jejuei. Tudo bem, então não tem problema. Faça o que você consegue hoje. Está tudo bem. Eu posso então tirar só o café da manhã? Pode. Você pode começar com alguma coisa. Talvez no final de semana você faz melhor, não é? Mas acredite em mim, você consegue. Vai dar uma dorzinha de cabeça, uma fraquezazinha, mas é bobagem. Vai desmaiar não. Tem mais energia aí do que você imagina. E alguns então têm uma usina. Geralmente ela concentra aqui. Tem muita gordura para queimar. Não tem a música que diz que tem lenha para queimar, Guilherme? Tem gente que tem gordura para queimar. Então, mas você pode fazer, tá bom? Lembra disso, não é religião, amém? Ele é você e Deus. Bom, se você está doente, se você está grávida, se você tem algum impedimento, então siga as instruções do seu médico, tá bom? Eu vou te dar uma dica. Se você, por exemplo, está amamentando, está grávida, não pode, está doente, tira o doce, então. Ninguém fala amém. As crianças, por exemplo, a gente faz isso com elas, tadinhas. A gente fala para elas, fica 21 dias sem comer doce, balinha, picolé, chiclete, coisas que você pode viver sem a vida inteira. Eu não vou viver, mas você pode. Para você. Para mim, não. Eu jejuo mesmo, mas aí quando eu vou comer doce, eu como também. Então, mas se alguém tem algum impedimento, tira essas coisas. Muito bem. Olha para cá. Mas faça o desafio. E vou fazer outro desafio. Quantos aqui você já está acostumado a jejuar uma refeição? Levanta a mão aí. Ok, muitos, não é? Faça um teste. Escolhe um fim de semana e jejua 3 dias na água. Sexta, sábado, domingo. Fica em casa, lê a Bíblia, canta, põe música, lê um livro, né? Dá uma intensidade aí. Você vai ver tanto que isso é poderoso. São experiências que você pode fazer se você tiver desejo no seu coração. Bom, deixa eu te dar mais algumas dicas importantes. Olha para cá. Se você não entender que esse tempo é um tempo de dedicação exclusiva, isso não tem efeito na sua vida. Então, é um momento de você diminuir algumas coisas. O que, pastor? Por exemplo, televisão, Instagram, né? Novela turca, dorama. Isso é o que me dizem. O irmão falou para nós estamos assistindo uma novela turca. Nós perguntamos para ele quantos capítulos tem essa novela. 600. Barbaridade. Nem sei o que é isso. Mas eu sei que tem. Então, é pecado? Não. Você é livre. Amém? Mas, pastor, estou na graça. Sim, você está na graça. Mas use a graça para fazer escolhas que edificam. Não é? Imagina. Sério, vamos ser honestos. Você fica lá 2 horas assistindo a novela turca. Acabou de assistir 2 horas de novela. Você vai, como você está? Nossa, que vontade de orar. Meu coração está aquecido. Tá não, meu amigo, você está frio igual geladeira. Então, não é uma questão de pecado. É uma questão de comida estragada. Às vezes não é estragada. Só um pouquinho, né? Mas não é uma comida muito saudável.
Viu quando você come demais um doce, assim, panzina? Não é estragado, mas exagerou naquilo. Então, esse é um momento oportuno também para você diminuir ali o tempo nessas coisas e pegar um livro para você ler, né? Que, por sinal, nós temos o livro do jejum. Esse semestre, graças a Deus, nós vamos ter o jejum no começo, o livro. O livro já está disponível, você pode comprar no final, vai estar ali no hall de entrada, tá bom? Ou deve ter na livraria também. Seria muito bom que você tivesse o livro, porque todos os dias a gente vai ministrar um capítulo e você pode ler lá na sua casa. Você vai edificar a sua vida. Então faça essas escolhas, que elas são também muito importantes, tá bom? Muito bem, tem aí na sua revista mais algumas instruções. O que vai acontecer durante esse jejum? Nós vamos orar, nós estamos numa campanha mundial na videira, e nós vamos realizar em todo o mundo, nas 1.300 videiras, 100 mil pessoas que vão passar no encontro com Deus. Amém. Agora até novembro. Esse restinho de setembro, né? Outubro e novembro. Já acabou setembro, né? Então, outubro e novembro, nós vamos passar 100 mil pessoas no encontro. Quantos dizem glória a Deus? Eu creio nisso. Nós estamos trabalhando para isso. Aqui em Goiânia, nosso alvo é 10 mil pessoas. O dízimo desses encontros. Alguém pode dizer amém? É um tempo intenso. Então a gente vai orar por isso. Você tem uma fichinha aí dentro. Eu não sei se todo mundo pegou aí o envelopinho, né? Então tem uma ficha aí dentro para você orar pelas pessoas que você vai levar para o encontro. No final desses 100 mil, desses encontros que nós queremos passar a 100 mil pessoas, nós queremos fazer um mega batismo no último fim de semana de novembro. Nosso alvo é batizar pelo menos 15 mil pessoas. Obrigado, irmã, pelo amém. Obrigado pelo segundo amém. Aleluia. Você deve se alegrar. Rapaz, você não se acostume com um negócio desse. É muita gente sendo salva. Muita gente entrando no céu. E você pode participar disso. Nós estamos crendo nisso. Bom, muito bem. Também nós colocamos uma fichinha aí dentro, que é uma fichinha de restituição. Restituição. Domingo passado, nós ministramos uma palavra sobre restituição. Muitos irmãos testemunharam e ficaram muito impactados com essa oração. Por quê? Porque a maioria de todos nós, em alguma situação, fomos roubados, fomos enganados, tivemos prejuízos que outras pessoas causaram por nós, ou que nós mesmos causamos. Não é verdade? Você sofreu um prejuízo e você perdoou, ou você se arrependeu e aceitou o perdão de Deus e esqueceu, glória a Deus, mas você nunca orou pedindo a restituição de Deus. Nunca orou. Eu sou um desses. Já fui roubado umas 3 vezes, enganado umas 2, extorquido mais um. Você fala, credo, pastor. Pois é muita luta, né, gente? Mas eu já tinha esquecido, porque estava tudo perdoado. Mas, ministrando a palavra, falei, gente, mas tem restituição. A Bíblia diz que o Senhor é que é o restituidor. Quem vai te restituir não é quem te roubou, não. Quem vai te restituir não é o diabo também, não. Porque o diabo não tem nada para dar. Quem vai restituir é o Senhor. E a Bíblia fala que Ele vai restituir 120%. Mas você tem que escrever. Você precisa orar. A Bíblia fala que Jesus tomou o lugar do ladrão que te roubou. Ele morreu por todos os homens. E Ele assumiu a dívida que fizeram contra você. Ele quer te restituir. Ah, como que é isso? Isso não é problema seu. Apenas creia. Então, o que eu quero desafiar você? Pegue a ficha de restituição, escreva seus prejuízos. Ou só eu que tenho? Tem mais alguém comigo? Aleluia. Escreve. Você tem fé para crer? Deus vai restituir você.
a gente vai orar por isso, por 21 dias. Prepare, vai ser um tempo de restituição. Muito bem. Mas é claro que além da restituição, você também tem outros alvos pessoais. Às vezes você está orando por uma casa, por um carro, casamento, você está orando por uma viagem, passar no vestibular, você está orando por outras razões. Então também tem uma ficha com alvos pessoais. Olha, irmão, é muito importante você escrever. Isso vai ajudar você a colocar diante de Deus. Inclusive as nossas igrejas, sem ser o Bueno, que o Bueno já tem, os pastores vão ter um alvo nos 9 prédios de comprar um LED para eles. Eles vão ter esse desafio lá e eles mesmos vão levantar uma oferta lá e nós vamos abençoar a vida deles, porque projetor é muito ruim, né? É uma coisa que nós fazemos para nós mesmos. Esse alvo não é para o Bueno. Bueno, nós estamos trabalhando para terminar de pagar esse prédio e está muito perto de pagar. Diga glória a Deus. Nós cremos que em janeiro a gente vai começar sem dívidas. Todos os dias vai ter a confissão da palavra. O livrinho não deu para todo mundo. Alguns ficaram sem aí. Você nem sabia que tinha, né? Pois é. Mas vai ter mais, tá bom? A gente vai entregar durante o jejum. Porque vai ter a confissão da palavra no Instagram, vai sair na revista, vai sair em vários lugares. Mas muitos irmãos gostam de ter o livretinho, guardar, orar a palavra, confessar a palavra. Então a gente vai entregar e a gente vai praticar a confissão da palavra com você também, ok? Ok. Outra situação. Durante o jejum, essas 3 semanas, nós não teremos reuniões de células. Alguns irmãos acham ruim, eu compreendo. Mas é para também dizer para você que tem horas que a gente tem que juntar, deixar tudo e priorizar, buscar a presença de Deus. Nós estamos passando um recado para o mundo espiritual. Então o que você tem que fazer no dia da célula? Vem para cá junto, combina de sentar junto, vamos orar junto. Não vai ter a reunião lá, mas ela pode ter aqui, quem está me entendendo? E no sábado, então a gente vai ter culto aqui de segunda a sexta, e domingo normalmente. Segunda a sexta, toda a igreja vai estar aqui às 19h30. Deve acabar às 9 horas, normalmente, 9 e pouquinho. A gente vai orar, nós vamos compartilhar a palavra, vamos orar pelos alvos, e com certeza vai ser muito poderoso. No sábado, cada pastor, cada discipulador deve organizar reuniões evangelísticas, ok? Pode fazer o discipulado inteiro, pode fazer uma célula só, pode fazer de 2 ou 3, converse com o pastor, discipulador, programe, porque nós estamos numa campanha para levar 100.000 pessoas para o encontro. As reuniões serão transmitidas pelo YouTube. Às vezes tem irmãos que moram longe demais, não conseguem vir todos os dias. Então vai ser transmitido pelo canal do pastor Aloísio A. Silva. Tá bom? Nós queremos... elas também vão ser transmitidas pela rádio. Nós vamos ter ceia todo dia, a partir de hoje. Hoje também tem ceia e nós vamos tomar ceia por 21 dias. Se você não vier, acompanhe na televisão, separa lá o pão, o cálice, na sua casa, com a sua família. A gente vai orar junto e você vai participar. Tá legal? Vamos ler o livro, como já falei para você. Vamos orar. Nós teremos oração aqui todos os dias. Nós já temos, mas também na segunda-feira, a partir de amanhã, aqui no Auditório das Águas, nós teremos oração às 7 horas da manhã. Então, se você pode, vem orar com a gente vai ler o livro, vai orar com você, todo dia de segunda a sexta, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã. Aleluia. Bom, uma outra coisa que nós vamos fazer, hoje eu não trouxe, a partir de domingo que vem, na verdade a partir de amanhã, nós estamos convidando você para ser crente à moda antiga por 21 dias. Como que é ser crente à moda antiga por 21 dias? Bíblia debaixo do braço.
papel. Então, nesses 21 dias, a gente não vai transmitir mais versículos aqui. Hoje é o último dia. A partir de amanhã, aleluia. Mas é só os 21 dias. Eu acho que vai ser uma experiência boa. Se você não tem, eu quero te recomendar comprar a Bíblia comemorativa da videira, de 25 anos. Tem para vender ali. Mas se você não, pastor, eu não posso. Ok, então traga uma Bíblia, mas tem que ser revista e atualizada. Não traga outra versão. Não traga corrigida, linguagem de hoje, NVI. Não tem problema, mas a que a gente usa aqui é a revista atualizada. Então procure trazer ela. E o pastor Luiz, ele quer fazer um teste aqui. A gente vai chamar alguns irmãos, só quem quiser participar. E o primeiro que achar o versículo mais rápido ganha um prêmio. Naum 2. Jonas 2:1. Está na Bíblia. Obadias, Sofonias, Miqueias, Ageu. Aleluia. Isso é bom, né? Que você vai poder mexer na Bíblia. Isso é poderoso. Durante o jejum também, os pastores e alguns irmãos vamos fazer visitas para orar pelas empresas. Nós vamos ter testemunhos todo dia na rádio, na verdade no Instagram do pastor Aloísio, 12:30. Então todo dia, 12:30, vai ter uma live de testemunho. Se você tem testemunho do que Deus está fazendo, envia para nós, para que a gente possa compartilhar todo dia, 12:30. E nós, por último, nós vamos ter também, a partir de agora, isso vai começar no jejum, mas não vai terminar. Nós vamos começar um podcast da Escola da Graça, com o pastor Aloísio. Acho que é uma vez por semana, Fábio, você sabe me dizer? Que dia que é? Que aqui não sei, é na sexta. Opa, cadê o Guilherme? Sabe que o Guilherme sabe? Ele não está nem me ouvindo. É quarta-feira o podcast. Tá bom, alguém descobre com segurança para mim, que eu acho que você está tudo com dúvida. É que aqui estava todo dia, mas não é. É toda quarta, na rádio. Que horas? 12:30. Tá bom. Na hora do testemunho. Não é. Deve ser outra coisa. Eu vou avisar os irmãos. Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar a palavra com você, que não é essa que está aí no boletim, de novo. É duro, né? Mas é assim, a gente prepara, mas às vezes nós sentimos no coração de compartilhar outra coisa. Nós vamos começar um jejum, como eu te falei até agora, que tem o título da presença. Por quê? Porque para nós, isso é um valor muito grande na videira. Nós damos muito valor na presença de Deus. Para nós, não dá para viver a vida cristã sem a presença manifesta de Deus. Deus está em nós, mas Deus se manifesta. Uma coisa é que nós estamos reunidos no nome dEle, sabemos que Ele está ali, mas a outra coisa é que a presença dEle manifesta-se entre nós. E quando Deus se manifesta, o poder dEle toca os nossos corações. Nós queremos ver a graça de Deus fluindo. Nós não abrimos mão de termos reuniões de células que têm presença de Deus, reuniões de discipulado que têm a presença de Deus, cultos que têm a presença de Deus. Porque quando a gente se reúne e a presença de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta. E, como diz uma música aí, né? Quem já nadou, o que é? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não quer ficar. Quem já nadou no fundo, não se contenta com a rasura. Nós já nadamos no fundo, e é lá que a gente gosta. E nós não abrimos mão de continuar vivendo essa experiência. Por quê? Porque é na presença de Deus que a sua graça flui. É na presença de Deus que tem favor. Na Bíblia,
Eu sei que alguns irmãos, às vezes você fala, pastor, mas eu não tenho visto a graça, o fruto da graça ainda na minha vida. Eu estou ouvindo, eu estou crendo, mas eu ainda não experimentei. Preste atenção, olha para cá. Na Bíblia, tem duas mulheres, elas eram esposas de um homem chamado Eucana. Uma chamava Ana e a outra Penina. Quem já viu essa história? E elas representam duas alianças. Ana, na Bíblia, significa, em hebraico, graça. Graça. Ela representa literalmente a graça, e o seu nome já diz isso. Mas ela não tinha filhos, ela era estéril. Penina era outra mulher desse homem. E ela tinha muitos filhos. Depois você pode ler essa história lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. A Bíblia fala que Penina humilhava a Ana, zombava dela, porque ela tinha muitos filhos, e a Ana não tinha. No entanto, a Bíblia fala que Ana clamou ao Senhor, a graça clamou a Deus. E depois de muito tempo, que a outra já tinha muitos filhos, nasceu um menino chamado Samuel. Quem já ouviu falar de Samuel? Profeta. Samuel foi um profeta que mudou uma era. Ele introduziu o rei Davi, o maior rei de Israel. Foi ele que introduziu a dispensação da realeza. Isso é muito poderoso. O governo de Deus. Veja, Penina, a lei, tinha muitos filhos. Mas os filhos dela não significaram nada. O filho da graça demorou a vir. Mas quando ele chegou, mudou uma dispensação. Às vezes, na sua vida também, você ainda não viu. E às vezes você olha para pessoas legalistas e você vê muita coisa acontecendo na vida dela. Não fique olhando. Continue crendo. Porque quando Samuel nascer na sua vida, quando a graça manifestar o fruto, ela vai fazer toda a diferença. E isso não é só esse exemplo, não. Porque o fruto da lei é mais rápido, mas não tem poder para mudar a vida de ninguém. Lembra de Sara e Agar, as mulheres de Abraão? Sara é a graça e Agar é a lei. Por quê? Porque Agar gerou da força do braço de Abraão. Sara não podia ter filho. Tinha uma promessa para que Abraão fosse o pai de multidões. O que eles fizeram? Arrumaram uma mulher, uma concubina, e Abraão se deitou com ela e nasceu Ismael. É o fruto da lei, da carne, que são os árabes, que estão até hoje aí brigando com os judeus. Começou aí nessa história. Isaac nasceu depois, muito depois. Ele era o filho da graça, o riso. Demorou vir, mas quando veio, ele se tornou o fruto da promessa, da qual descenderia uma multidão que chegou até nós, porque Abraão é o pai da fé. Então, você vê que, às vezes, o fruto da graça encontra muita resistência. O fruto da graça encontra dificuldades pelo caminho, mas quando ele vem, se manifesta poderosamente. Muito bem. E esse fruto, ele aparece no momento em que a presença de Deus se manifesta. Olha aqui, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Existem muitas coisas hoje, seja na internet, em muitos lugares, que estão disfarçando a presença de Deus, que substitui ou que tenta substituir. Nós damos extremo valor em viver uma vida cristã com realidade, genuína, presença, que você entra no lugar, você sabe, Deus está aqui. Eu sinto o toque de Deus, a minha vida é mudada, meu casamento é mudado, eu sou afetado pela presença de Deus. Então, para nós isso é um zelo muito grande. Não somos impressionados com barulho, com decorações. Os irmãos sabem, nós somos livres, sim. Não estou condenando coisas boas. Nós temos um prédio maravilhoso.
Não sou contra a LED, nós temos um enorme aqui. Mas isso não é nada para nós. Isso é só uma diversão que nós usamos e está tudo certo. Mas jamais negociamos a presença. Podemos ficar sem qualquer coisa, mas nunca podemos ficar sem a presença de Deus. E é por isso que o nosso jejum tem esse tema, presença, porque é isso que importa para nós. Mas eu quero te contar hoje, apenas nesses últimos meia hora agora, 5 coisas, só 5, fala 5, para você não ficar ansioso. 5 coisas que tiram a presença na sua vida e no nosso meio, para que você nunca caia nelas. Existem 5 coisas que anulam a presença de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. E não sabem porque não tem mais mover no lugar. Por que não tem mais mover na minha vida? Por que não tem mais mover na minha célula? Por que eu não percebo o mover de Deus? Porque perdeu em algum momento. Muito bem. Se você estiver anotando, a primeira coisa que faz perder o mover de Deus, ou a glória de Deus, a presença, é quando nós usamos Deus e não nos deixamos ser usados por Ele. Quando você quer usar Deus como um amuleto, em vez de ser usado por Ele, isso tira a glória de Deus. Vamos ver isso? 1 Samuel, ainda hoje pode colocar a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 4, verso 3. Olha o que diz. Voltando o povo do arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali. Ele era o sumo sacerdote, com a arca da aliança de Deus. Olha o verso 10. Então, avança, querido, verso 10. Então, pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. E cada um fugia para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Olha a tragédia. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Verso 21. Vai lá para o 21. Alô, câmbio. Aleluia. Mas chamou, aí contaram para ele que roubaram a arca. Deus morava na arca. Roubaram a presença. Levaram ele para... Está percebendo o que está acontecendo? Tinha uma guerra. Teve uma ocasião com Josué que Deus mandou levar a presença dele. Mas foi Deus. E aí eles venceram a guerra. Mas aqui Deus não mandou fazer nada disso. Era a confusão deles. E eles tentaram usar Deus. Já sei. Vamos pegar Deus, pôr no meio dessa confusão nossa. E nós vamos ganhar. Perderam a guerra. Morreram um monte de gente. E eles roubaram a arca. Correram para contar para Eli que os filhos dele tinham morrido e que a arca tinha sido levada. Verso 21. Mas chamou o menino que tinha acabado de nascer e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido que tinha morrido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Preste atenção. Deus não permite que as suas coisas e as suas verdades sejam usadas como amuleto na nossa vida, como algo mágico que vai te livrar do inimigo. Todo amor e carinho. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 lá na sua casa. Não expulsa demônio. Não adianta querer colocar um copo de água sagrada, um tapete santo. Não é isso. Não tente
Não tente achar que alguma coisa mística que representa Deus tem o poder de trazer a presença de Deus. Deus não admite isso. Não adianta querer usar as coisas como se isso funcionasse. É tão interessante que os filisteus, 1 Samuel no capítulo 4, então foi o que aconteceu aqui, não é? E eles levaram, os filhos de Israel levaram essa arca, como eu disse, aconteceu toda essa situação, não é? E houve essa tragédia. E depois você vai ver que eles levam a arca para um lugar onde tem o deus deles, Dagon. E eles colocam a arca lá dentro do templo deles. No outro dia, esse demônio aparece caído, a estátua dele. Por quê? Porque na presença de Deus, todo demônio cai. Eles levantaram ele de novo, no outro dia, novamente, caiu e os braços estavam quebrados. Porque na presença de Deus, cadeias são quebradas. Eles perceberam, inclusive, que nem podia ter isso lá. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas o fato aqui, antes de avançar, é que nós não abrimos mão de ter a presença. Nós queremos continuar participando de reuniões cheias da presença de Deus. Em muitos lugares, você vai ver que tem gente cantando, tem gente dançando, estão louvando, estão cantando, luzes, fumaças, LED. Mas cadê a presença? Se foi. Isso é miséria. Não tem, como eu disse, não tem problema ter um bom auditório, não tem problema ter LED, mas se a presença de Deus não está aqui, isso aqui não vale nada. Nada vale sem a glória de Deus. Uma casa que não tem presença de Deus é uma casa pobre. É ou não é, irmãos? Precisa de ter presença de Deus lá na sua família, na sua casa. É interessante. 1 Crônicas, coloca para mim, capítulo 13, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. Tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Saul tinha sido um rei que desprezou a arca. A arca foi levada, a presença de Deus foi levada, e ele nunca fez nada. Quando Davi assume como rei, um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que Davi faz foi trazer a arca. Ele sabia que a nação nunca poderia prosperar sem a presença de Deus. Ele sabia que a presença de Deus era a coisa mais importante. Ele queria a glória de volta. Por quê? Porque é a unção que nos alimenta, é a glória de Deus que nos purifica, que nos enche de poder, é a glória de Deus que quebra o jugo do diabo. Não adianta eu falar bonito. Eu fico vendo, eu comentei aqui para você, alguns podcasts gospel. E tem muita gente inteligente, conhecem muita história bíblica, falam muitas frases de efeito, todo mundo fica impressionado, mas morto. Não tem unção, tem vida, não é fruto de uma revelação que queima o coração, que muda você, que esquenta você por dentro. Não adianta, não se iluda com isso, irmãos. Não fique impressionado com teologia. Não fique impressionado com curiosidades bíblicas. Não fique procurando alguém que está falando uma coisa que ninguém nunca ouviu. Eu até fico impressionado, porque a Bíblia está escrita há 2000 anos. Nós não temos interesse de trazer novidade para você, mas temos interesse que cada vez que a gente se reunir, a vida de Deus esteja aqui. Pode até o pregador não ter voz, mas que a unção de Deus esteja aqui. Que a unção de Deus não falte entre nós.
Não falte na sua casa, não falte na sua cela. Deus te dá. Se você clamar, você vai ver a presença de Deus lá. Eu já fui em lugares que as pessoas falam bonito, eloquente, mas está morto. E já fui em lugar, eu me lembro uma vez que eu e o pastor Aloysio, nós fomos num evento lá em Brasília. Nos convidaram, nós fomos lá, um lugar assim, chique. Povo com a fala bonita. Mas como a gente valoriza isso, nós olhamos para o outro e falamos, que legal, né? Mas cadê a unção? Até que pediram para uma irmãzinha lá orar. E ela falava tudo errado. Ela começou falando, nós vai, nós foi, nós fica, tal, não sei o quê. Todo mundo ficou assim. Ela falou, mas vamos orar. Irmãos, quando ela começou a orar, Deus veio naquele lugar. Eu prefiro nós vai, nós foi com a unção. É melhor nós vamos e nós fomos com a unção. Mas se tiver que escolher, nós vai. Mas que tem unção, quando dizem amém. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com eloquência, com curiosidade. Eu valorizo o que tem valor. E você deve valorizar também. E preste atenção, unção não é necessariamente gritaria. Pode ter, pode não ter. Não é isso. A vida é subjetiva, mas você percebe. Não é? A palavra de Deus, então, nos mostra esses momentos em que Israel perdeu a glória de Deus. Então, muitas pessoas querem a glória de Deus e querem usar fórmulas para isso. Não tem fórmula. Por exemplo, Jesus, certa vez, curou um cego. Como? Ele cuspiu no chão, fez um barro, quem se lembra disso? Esfregou no olho dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Porque todas as vezes que você vai ao enviado, que é Cristo, você vê. Você tem revelação. E o cego viu. Agora, imagina, porque Jesus depois teve uma outra ocasião, mas antes, imagina que então alguém viu Jesus fazendo isso. O que a fórmula religiosa destituída da glória de Deus vai fazer? Agora todo cego que aparecer, nós vamos cuspir no chão, fazer um barro e esfregar no olho dele. Vai resolver, irmãos? Não, porque não é fórmula. Ele fez aquela vez. Tanto é que depois ele cura outro cego, não sei se você lembra, e ele não faz nada disso. Ele ora por ele. E ele começa a ver embaçado. Ele vê os homens como árvores. Aí ele ora a segunda vez e ele passa a ver. E não teve barro, quem está me entendendo? Percebe que não tem fórmula? Ele é livre. Ele age de uma maneira hoje, de outra maneira amanhã. Uma vez aqui na videira, um irmão procurou o pastor Aloysio e falou, pastor, eu tive uma direção de Deus, estou orando pelo encontro, e eu estou com vontade de jogar água nos irmãos. Deus falou que vai encher eles do Espírito. Posso fazer? Você está, irmão, você sentiu de Deus, está com a palavra? Tô. Então tá, pode jogar. E ele jogou. E o povo tudo ficou para trás, orando em línguas. Mas o que aconteceu depois? Ele criou a doutrina do balde d'água. E ele queria jogar água nos irmãos agora toda vez. E não acontecia mais nada. E nós falamos, pode parar, você não vai jogar água mais em ninguém. Porque não é uma questão que aconteceu uma vez, vai acontecer todas as vezes. Por quê? Porque não é fórmula. Amém. Não é fórmula, aleluia. É o vento. O vento sopra aonde quer. Tem hora que ele sopra de cá, tem hora que ele sopra de lá. E o que já soprou de cá, às vezes não vai soprar mais. É por isso que ele é livre. Não cabe numa caixinha. E nós temos que ter a liberdade. Ah, mas foi sempre assim. Mas não será sempre assim. Às vezes ele faz de uma maneira totalmente inusitada. E você precisa de estar aberto.
Porque o importante não é o método, é a presença. É a presença. Não deixe a sua religião, o seu preconceito, a sua tradição impedir Deus de fazer na sua vida. Amém. Eu lembro de uma irmã, ela era uma madame. Ela chegou, ia ter oração para batismo no Espírito Santo. Ela estava de salto alto. E ela falava baixinho, porque ela é uma pessoa educada. Pastor, eu quero receber oração, mas eu não gosto dessas gritarias. Eu morro de vergonha. Ore por mim com discrição. Eu falei, tudo bem, mas eu não me responsabilizo. O Espírito Santo faz como ele quer. Tudo bem? Eu quero. Então vai, irmão do céu. Que escândalo. Essa mulher caiu, mas ela gritava e ela rodava. Mas eu não tinha nada a ver com isso. Às vezes Deus nos pega, não é? Você fala, mas o que importa? Que ela foi cheia, depois faz o penteado de novo. Que derreta a sua maquiagem. De tanto chorar. Mas que a presença de Deus inunde o seu coração. Põe uma coisa na sua mente. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa. A gente convive com Ele. E Ele é Deus. É incrível. Não é uma regra. Não é matemática. Você lembra quando o povo lá no deserto começou a ser morto por picadas de serpente? Deus não tirou a serpente, mas Ele mandou fazer uma serpente de bronze, pendurar numa haste. Todo mundo que olhava para ela, era o efeito do veneno, passava. Porque a serpente é Cristo que se fez pecado no nosso lugar. Quando nós olhamos para Ele, o veneno do diabo perde efeito na nossa vida. Amém? Esse é o princípio e a revelação. Mas o que aconteceu depois? Se você continuar lendo essa história, eles pegaram essa serpente, que foi um instrumento de mover de Deus, e sacralizaram ela, e fizeram dela um deus chamado Neustã. Por quê? Mas agora não funcionava mais. Tem gente que é apegado no que aconteceu lá atrás, e ele acha que agora tem que ser assim. E Deus fala, não, agora destrói, porque está virando idolatria. Ezequias fez isso. Quando nós usamos as coisas no lugar de Deus, quando nós queremos colocar regras para Deus, nós perdemos a glória de Deus. Nós não vamos fazer isso. Quantos concordam? O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Se Ele quiser parar a pregação e batizar todo mundo, que Ele faça. Segundo, diga comigo, perdemos a glória quando nós amamos mais as pessoas do que Deus. Sério isso, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 29, olha o que a Bíblia diz. Porque pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada. E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu, eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli, que era o sumo sacerdote, honrava mais os filhos deles do que a Deus. E a Bíblia fala que por isso, porque os filhos deles aprontaram e ele não corrigiu, ele não exortou, ele deixou que eles tivessem uma primazia diante da ordem de Deus. É muito sério isso. Eu não, minha mulher está aqui, nós somos casados há 33 anos, vai fazer. Acertei, irmão? Que depois de muitos anos você erra a conta, mas minha mulher sempre me perdoa. Nós temos algumas coisas na nossa casa inegociáveis.
Deus é primazia no nosso casamento. Meus filhos sabem disso. Nunca tiveram escolha. Enquanto não entende, enquanto não quer, vai a si mesmo. O bebezinho não quer, azar do bebezinho. Ele vai aprender. Uma hora ele vai querer. Tem pais que ficam nessa. Pastor, será que adianta levar o menino de 5 anos na marra? 5 anos tem muita marra. Vai comer na marra. Vai dormir na marra. Depois vai para a escola na marra. Não é? Porque é criança. Ele não sabe o que presta. E você vai levar ele para buscar Deus. Porque Deus é primeiro lugar na sua casa. E ele vai entender em algum momento. Sempre valorizamos. Você pode achar coisa pequena, mas na minha casa, a gente não come sem orar. Vocês são religiosos. Não. Deus é mais importante que a comida. Nós oramos, nós acordamos, nós invocamos a presença de Deus na nossa casa. Nós nunca admitimos que os nossos filhos brinquem com as coisas de Deus. Nós sempre, a nossa vida, o nosso casamento, a presença de Deus tem primazia. Meu aniversário é esse mês agora. Não virou outubro ainda. Estou perdido. Mês que vem, dia 13. Eu aceito presente assim, com 1 ano de atraso. Sempre dá no meio do jejum. Eu estou sempre jejuando. Não faço festa, porque eu estou jejuando. E daí, ele é mais importante do que a mim também. É mais importante do que os filhos, do que a minha esposa, do que eu mesmo. Porque sem ele não tem casamento, não tem família. Tem gente que fica numa discussão besta, me perdoe. Pastor, o que é mais importante? É Deus, a igreja, a família, o trabalho? Ou Deus, a família, a igreja, o trabalho? Não coloque Deus em lista nenhuma. Deus não participa de lista. Ele é tudo. Amém. Se você tem pessoa, eu fico vendo, você sabe, essa é uma crise que muitos novos convertidos têm que escolher. É ou não é? Por quê? Porque você tem uma amiga de 20 anos. E agora você nasceu de novo. Você chamou ela para buscar Deus, ela não quer. Ela continua querendo ir fazer as coisas do mundo. Você fala, mas a gente não... Como é que eu faço? Não é que você vai ser sem educação, mas chega um momento que quando você quer buscar Deus, não dá mais para andar com certas pessoas. Obrigado por 3 amém. Como que você vai abrir seu coração para sua melhor amiga que não sabe nada de Deus? Porque você acha que ela vai te aconselhar? Se ela quiser vir para andar com Deus com você, aleluia. Mas se não quiser, vai ter que romper a relação. Por quê? Porque senão você não vai conseguir realmente colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia, vou piorar. Porque você já não conseguiu falar amém mesmo. Talvez você não está concordando. Mas a Bíblia fala que quem não amar a Deus mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não é digno dele. Não é... Quando ele fala isso, não é que você não vai ser salvo, não. Não é digno da glória dele. Não é digno da presença dele. Por quê? Porque não valoriza. Eu sofri muitos problemas na minha vida, no começo. Minha família não entendia. Não entendia porque eu não tenho domingo há muitos anos. E na época tinha culto no sábado à noite também. Também não tinha sábado nem domingo, que é o dia que faz festa. Minha folga é segunda, não abre nada. Ninguém faz festa. E quando faz eu não posso ir. Então eu recebia críticas. Meus filhos foram privados muitas vezes. Porque feriado, que todo mundo viaja, tem retiro. Então, os dias da família, muitas vezes, foi dado para Deus. Porque Deus é primeiro lugar. Você pode, mas sempre você tem a chance
de mostrar quem é primeiro lugar na sua vida. Isso traz presença. Deus honra isso. E recompensa, viu? Acredite em mim. Ele honra aqueles que honram. Vamos lá. Terceiro lugar. Diga comigo assim. Nós perdemos a glória quando desprezamos o sacrifício que foi feito na cruz. O verso 17 de 1 Samuel 2, volta para mim, querido. Era, pois, muito grande o pecado destes moços, os filhos do sacerdote, perante o Senhor. Por quê? Porque desprezavam a oferta do Senhor. Naquela época, tinham 5 sacrifícios, lá em Levítico, que eram oferecidos por várias razões. Mas esses caras pegavam o sacrifício e comiam, faziam churrasco. Agora, como que nós desprezamos o sacrifício e perdemos a glória? Qual é o sacrifício da nova aliança, irmãos? O sacrifício da nova aliança é a morte de Cristo na cruz, sim ou não? Todas as vezes que nós queremos resolver as coisas sem confiar no que Cristo fez por nós, achando que o nosso braço é capaz de fazer, estamos desprezando o sacrifício. Por que pagar penitência é muito grave? Por que ir daqui em Trindade a pé para pagar alguma coisa ou para ganhar alguma coisa é sério? Ah, você é contra isso? Não pelo fato de ir, mas pelo que significa. Presta atenção. Aqui não é uma crítica a uma religião. Estou te mostrando a seriedade das coisas. Porque quem paga uma penitência, o que ele está querendo? Ele está querendo merecer um benefício. Ou ele está querendo pagar algo que ele recebeu. Não é isso? Mas se eu tenho que pagar por algo que eu recebi, ou se eu tenho que pagar para ter o que Cristo pagou, eu estou dizendo que não é suficiente. Isso é desprezar o sacrifício. Não faça isso. Deus não ganha nada com as suas feridas, porque as feridas de Cristo já foram suficientes para abençoar a sua vida. Aleluia. Não faça nada na força do seu braço. Confie plenamente em Deus. É Deus que vai mudar sua mulher, vai mudar seu marido, vai mudar seu casamento, vai mudar suas finanças, vai mudar a sua vida. Não é o seu braço, não é a sua força, não é do seu jeito. Volta e meia, Deus me coloca em situações que eu tenho que escolher. Ou eu vou ter que dar um jeito, ou eu vou ter que orar. E eu vou ter que confiar. E eu vou ter que deixar a mão de Deus agir. Só que isso coloca em risco o resultado. Por quê? Porque se não der certo, eu vou sofrer um prejuízo. Mas eu tenho aprendido uma coisa: eu nunca perco quando eu entrego e confio no sacrifício. Posso até momentaneamente sofrer algum dano aparente, porque uma vez que Deus é que cuida de mim, que me defende, que advoga a minha causa, que me restitui, eu nunca perco. Por confiar. Desprezamos o sacrifício quando tentamos negociar, merecer, barganhar. Olha para cá, você pecou, não se perdoa. Você está desprezando o sacrifício. Você está dizendo que o seu pecado é maior do que o sacrifício que Cristo fez na cruz para pagar esse pecado. Quem não aceita perdão está dizendo que Jesus não morreu o suficiente para pagar seu pecado. Você está desprezando. Percebe como é sério? Judas desprezou o sacrifício, se matou, tentando pagar o que fez. Você não tem que pagar o que você fez, porque o que Jesus fez foi suficiente para pagar o seu erro. Aceite o perdão. Estou dando essa palavra para alguém aqui hoje. Você fez algo, o prejuízo foi grande e você não se perdoa. Pois Deus está te dizendo: aceite o meu perdão, porque o meu sacrifício é suficiente para o que você fez. Não despreze,
Se você aceitar, a minha glória virá sobre a sua vida. Nesses dias de jejum, entregue tudo para Deus. Confie tudo a Ele. Não tente nada na sua força. E você vai ver a presença dEle vir resolver muito além do que você é capaz de imaginar. Você sabe, esses dois sujeitos aí que desprezaram, sabe quem era? Eles chamavam Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Eram os dois filhos de Eli, eles que desprezaram. Você sabe o que significa Ofni em hebraico? Significa pugilista. Gente que gosta de bater, briga. É o boxeador, é o pugilista. É o Ofni. Pessoas da lei desprezam a graça, por isso batem. Pregadores da lei são Ofnis. Eles batem nas pessoas, condenam. Você vai para o culto, sai de lá pior do que você chegou, porque te acusa, te condena. São Ofnis, são pugilistas, são legalistas. E o pior, tem crente doente da cabeça que apanha e ainda grita, bate papai. Que Deus tenha misericórdia. Porque quem bate e quem gosta de apanhar, os dois são pugilistas desprezando a obra de Cristo na cruz. Por que não tem que bater? Porque ele já apanhou no seu lugar. No seu lugar. Você nunca deveria querer apanhar. Nunca deveria esperar a ira de Deus. Não ouça esses pregadores. A internet está tomada deles. Não ouça aqueles que querem bater. E o Finéias significa boca de bronze. Finéias significa boca de bronze. Na Bíblia, o ouro aponta para a divindade, a natureza divina. A prata fala da redenção. Cristo nos redimiu. E o bronze fala do juízo. Tenho tempo aqui para te dar um estudo. Boca de bronze é boca de condenação. É boca de juízo. É gente que amaldiçoa, que joga praga. Que você vai ver. Ou que se amaldiçoa. Eu mereço sofrer, eu mereço isso. Estou pagando o que eu fiz. É boca de bronze. Querido, esses caras, a boca de bronze e o pugilista, desprezaram o sacrifício. Por quê? Porque condenaram, desprezaram. Não faça isso. Não se condene. Não condene ninguém. Porque às vezes você fala, Deus que me livre, não quer isso não. Mas aí você condena o outro. Quem te condena está desprezando o sacrifício, sim ou não? Porque você está perdoado. Mas quando você condena, você também virou boca de bronze. Não condene ninguém. Porque quem você está condenando, está perdoado também. Ele só não foi salvo porque não creu. Mas está perdoado. Então não condene. Não condene nem aquele que está condenando. Quando você vê um pastor boca de bronze, fala, Senhor, tem misericórdia dele. Muda a vida dele. Fala mal dele não. Ore por ele. Para que você também não seja um que está desprezando a obra. Como é sério, né? Nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Que não condena, que não despreza. Penúltimo. Estou terminando. Pela graça de Deus. Diga comigo assim. Nós perdemos a glória quando o ritual é mais importante que a presença. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 3.
Coloca lá para mim, irmão. 2 Crônicas 1:3. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. A Bíblia está dizendo o que aqui? Era o momento de Israel, que a arca tinha sido roubada. Ela morava no tabernáculo, era a tenda. O tabernáculo estava numa cidade chamada Gibeon. Mas Davi, que dava valor na presença, armou uma tenda em Jerusalém e pôs a arca lá. Só que lá em Gibeon continuava tendo culto. Continuava tendo cursão, CTL, encontro, discipulado, pregação. Só tinha um detalhe, a arca não estava lá. É muito triste quando mecanicamente as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, sem que a arca esteja presente. Aproveite o jejum, porque talvez por alguma razão seu discipulado, sua casa ou sua célula estão funcionando, mas tem unção lá. Não se condene, tá bom? Mas fala: Senhor, eu já vivi dias gloriosos, eu quero de novo. Não aceito continuar fazendo a liturgia sem a presença, porque o desafio de um pastor aqui não é o primeiro encontro. Quando a gente coloca um obreiro em teste, agora ele tem uma rede e ele vai fazer o primeiro encontro sozinho. Se manifesta uma legião, o que eu vou fazer? Misericórdia. Se na hora de eu pregar me der um branco, você não sabe o que eles passam, né? Então o que ele faz? Depende de Deus muito. Ele ora, estuda, clama, jejua. Por quê? Porque ele não tem experiência. O problema não é o primeiro, é o centésimo. Porque o centésimo eu já sei. Eu sou experiente. Eu já fiz muitas vezes. Eu tive desinteria muitas vezes para pregar. Perigo não era as primeiras, era agora que eu tenho 27 anos de pastor. Se eu achar que eu posso pregar, porque eu tenho 27 anos de pastor, a glória de Deus vai embora, fica só a liturgia da pregação. Deus sabe que todos os domingos, durante a semana, eu clamo para Ele, para poder continuar sendo usado, para continuar tendo presença. Porque quem acha que sabe, nem aprendeu como convém saber. Nunca aceite fazer algo porque já faz tempo que você faz. Dependa de Deus todo dia. Não abra mão de ter as coisas só porque você já está acostumado, se Deus não estiver ali. É muito importante. Ore pelas suas reuniões, ore por tudo que você faz, porque o que importa é a presença de Deus. E por último, 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9. 2 Crônicas 12, 9. Diga comigo assim: nós perdemos a glória quando nós trocamos o ouro pelo bronze. Olha o que diz a Bíblia. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. E os tesouros da casa do rei, tomou tudo. E também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Esse cara entrou lá e levou todos os escudos de ouro. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que eles fizeram. Eles não tinham condição de fazer os escudos de ouro novamente. Sabe o que eles fizeram? Fizeram de bronze. Porque tudo é amarelo. É a mesma cor, mas não tem a mesma composição. Parece tudo de Deus, mas Deus não está lá. É muito ruim quando eu não tenho unção, e aí sim tem que comprar um LED para ver se melhora. Pode ter LED,
mas nunca porque não tem unção. Quem está me entendendo? Eu não tenho que criar nada aqui na igreja para ver se dá uma melhorada nas reuniões. Não vamos fazer um negócio diferente porque está ruim. Negócio diferente porque está ruim é rasgar a roupa e chorar diante de Deus. Não é inventar moda, não. Não vamos fazer, está todo mundo fazendo. Tem que pôr luz, tem que pôr fumaça e a parede tem que ser preta. Eu tenho alguma coisa contra fumaça? Não. A não ser quando está atacando minha garganta. Tem alguma coisa contra a parede preta? Também não. Tem alguma coisa contra LED ou luz? Não. Para mim isso tudo é secundário. Tem igreja que tem até o cheiro. É verdade. Eles dizem que tem que ter uma experiência dos 5 sentidos no culto. Eu já vi isso. Então você tem que ter um visual, né, que é a visão. Tem que ter um cheiro que marca a reunião. Você taca perfume lá, o mesmo. Tem que ter uma balinha, que é a degustação. É a mesma balinha. Então aqui seria de uva. É sério, não estou brincando. Eu sei que tem que ter as várias experiências. Puxa vida, pode ser até legal, mas o que muda a sua vida, criatura? Eu quero mais é que a presença venha e essa balinha caia na sua boca e tanto você chorar. Eu não quero saber. Cuidado para não ter que ficar criando coisas que substitua a glória de Deus, porque está ruim. E vamos ser honestos, quando a presença de Deus vem, a gente não lembra de nada. A gente não lembra dessa cadeira, a gente não lembra disso aqui, a gente não lembra de nada. Quando Deus não está, você pode estar no melhor lugar, é ruim. Mas quando Deus está, nada importa. Não troque. Não substitua a presença de Deus por palavras de efeito, frases bonitas, curiosidades bíblicas, lugares. Não caia nisso. Eu volto a dizer com todo amor e carinho, não estou criticando. Não estou criticando as igrejas, sei lá como é que chama, modernas. Tem várias piadinhas, né? Tem o pessoal do worship, tem o pessoal do Nutella, tem o pessoal do pentecostal. É a diversidade da obra de Deus. Eu acho isso tudo lindo. Só que, infelizmente, sim, muitos caíram no engano. Estão achando que é isso. No passado, já discuti com muitos irmãos jovens que viam as novidades, queriam fazer aqui. Deus sabe do meu coração, sempre fui aberto, pastora Luiz também. Mas a gente sempre falou, irmão, não empolga com isso não. Isso é bobagem. Tem que ter unção. Tem que ter unção. Nós começamos agora, né, Guilherme, um culto de adolescentes. Já começou, né? Ontem teve, fiquei sabendo. Aí, toda semana, 5 horas, 5 da tarde, aqui no auditório das Águas. Falei para o Guilherme, pode fazer o que você quiser. Pode tirar a cadeira se quiser, pode ficar em pé, deitado, de joelho, pode cantar e pregar misturado. Não precisa ser igual aqui não. Só não abra mão da presença. Não abra mão da presença. As pessoas perguntam, o que pode? O que não pode? Lei. O que eu respondo? Fica na presença e faça o que a ocasião te pede. Foi Samuel que falou para Saul, quando o Espírito Santo vier sobre você, você será transformado em outro homem. Faça o que a ocasião te pedir. Sentir vontade, toda a presença, estou com vontade de chorar? Chore. Quer correr? Corra. Tinha uma irmã, no começo da videira, ela ficava cheia do Espírito, ela começava a correr. Ela corria em volta, assim, ó. Ia lá, e ela corria e batia palma. Alguém lembra dela? Lembra, né? Ela partiu para a glória. Mas não foi por caiu, não.
Aí tinha gente que queria que a gente mandava ela parar. Alguém chegou para o pastor e falou: o senhor não pode permitir isso. Alguém tem que parar essa mulher. O pastor falou assim: não vai ser eu. Não é que ela fazia o tempo todo, era aquela hora do mover. Então, para de ficar criticando. Tem gente que fala: para que isso? Para que essa gritaria? Para que cair no chão? Para que rolar? E para que criticar? Eu digo, na presença de Deus, faz tanto seu coração. Quer chorar, chora. Quer rir, quer deitar, deita. Quer ficar de pé, fica. Faz o que está dentro do seu coração. Ninguém perde a consciência, não, tá? Eu sei que tem gente que fala assim: eu não consigo parar. Consegue, você consegue. Você não quer, e está tudo bem. Tem irmãos que são tomados assim por uma unção do riso. Não consigo parar. Consegue. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O diabo é que possui a pessoa e ela fica fora. A vida cristã não. Quanto mais cheio do espírito, mais lúcido você está. No entanto, nós somos livres. Nós não criticamos. Deixa cada um ter suas... então tem um irmão... Então, por exemplo, tem uns irmãos novos que ele começa a orar, vai para o encontro, e ele quer derrubar os outros. Já viu? Ele vai orar, calça o pé por trás. Assim. Ele calça, vai cair. Quem já viu isso? Aí sempre tem os irmãos que não aceitam, ficam indignados. O pastor, agora tem que falar que ele está me derrubando. Irmão, cai, querido. Deixa te derrubar. Se ele vier me derrubar. Todo mundo que tentou me derrubar conseguiu. Ele vai crescer. As crianças têm que ter espaço entre nós. Quem diz amém? O irmão é criança na fé. Ele está achando que é na força do braço dele. Deixa, cai, depois você levanta. Mas uma hora dessa, ele vai crescer. E ele vai ter acesso à presença de uma maneira verdadeira. Nós queremos realidade. Pastor, por que é importante não trocar o ouro pelo bronze? Porque Efésios, capítulo 6, verso 16, diz que nós temos um escudo. É o escudo da fé. O escudo da fé é de ouro. O escudo da lei é de bronze. A fé está baseada na obra da cruz. Por isso ele é um escudo de ouro, que realmente defende você. Mas quando você tenta se defender na sua força ou no seu merecimento, o seu escudo é de bronze. Não troque. Fique na fé da obra consumada em nome de Jesus. Fique de pé na presença dele. Aleluia. Nós vamos tomar a ceia, mas antes, se a equipe de louvor está por aí, eu sempre tenho que chamar eles, né? Acho que eles devem estar na presença. Pega no pé deles, fico ali. Deu Felipe, está vindo? Vai lá, Júnior, resgata ele para mim. Vamos cantar aquela música, quem já pisou, irmão, no Santo dos Santos. Vocês não veem, a gente canta. Levanta a sua mão. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Diga. E onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Clamar pela glória, a glória
invocamos a sua Me presença. rasgo Invocamos o Senhor. por inteiro. Invocamos a sua presença, Deus. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo Erga suas mãos, querido. não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou diga, erga sua voz. Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Olha, querido, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que na sua presença, as montanhas se derretem como cera. Na presença de Deus, seus problemas desaparecem. Não se preocupe com estratégias. Não se preocupe com estratégias. Na presença dele, tudo é resolvido. As portas se abrem. Cadeias são quebradas. Famílias são restauradas. Casamentos são restaurados. Filhos se convertem. Dívidas são pagas. A depressão vai embora. O medo cai. A presença de Deus é uma outra dimensão. A resposta para tudo que você precisa está numa pessoa. Uma pessoa gloriosa. Jesus tem um nome na Bíblia. Ele é chamado de maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é porque ele é bonito, é porque ele faz maravilhas. Na sua presença, maravilhas acontecem.
Dê valor na presença de Deus. Valorize ela. Não perca ela. Não abra mão dela. Deseje ela. Se você nadar no fundo, nunca mais você vai querer ficar no raso. Talvez você viveu a religião muitos anos. Talvez você está me ouvindo na internet. Eu não te condeno. Talvez você estava acostumado em ir cultos apenas porque você precisa de uma religião, um lugar para criar seus filhos nesse mundo terrível. É melhor assim, mas é pobre. Estou te convidando para mergulhar. A Bíblia fala que o profeta teve uma visão. Deus apareceu para ele um cordão de medir. E à medida que ele media, ele percebeu que tinha uma água que dava no tornozelo dele. E a Bíblia fala que ele mediu mais um pouco e a água subiu para os joelhos. Mediu mais um pouco e a água subiu para os lombos. Mediu mais um pouco. E aquilo virou um rio tão poderoso que ele não conseguia mais dominar sobre ele. Estava sendo levado. A glória de Deus, ela cresce à medida que você deixa ele medir você. O que é medir? A gente mede para tomar posse. Você vai comprar um terreno, você mede. Uma fazenda, você mede para saber se está certo. Medir é possuir. A medida da sua entrega é a medida da sua glória. Quanto mais você deixar Deus ganhar espaço no seu casamento, na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções, quanto mais você fala: Deus, eu sou apegado, mas eu te entrego, faz a sua vontade. Toma, Deus, toma. A glória sobe, o rio aumenta e tudo se resolve. Só mais um minuto. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Vamos cantar só mais um pouquinho. Se eu passar pelo fogo, Erga as suas mãos. Deixa a glória de Deus tocar você. eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pegue o seu pão, querido. Foi por causa do sacrifício que o véu foi rasgado. Deus, a sua glória, estava lá dentro do tabernáculo. Ninguém podia ir lá. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano, representando a nação. Mas a Bíblia diz que lá no sacrifício, aquele dia que ele morreu por mim e por você, o véu se rasgou de alto a baixo. Deus saiu de lá
para morar dentro de você. Agora o homem podia encontrar Deus e Deus podia encontrar o homem. A glória podia agora morar dentro de nós. Quando você comer desse pão hoje, beber do cálice, lembra disso. Que tinha que ser feito, já foi feito, para que você possa experimentar da glória de Deus. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz, em meu favor. Os meus pecados, as minhas maldições, a morte, a miséria, a enfermidade, que era minha, que me separava dele, que me separava da sua glória, foi colocada sobre ele. Naquela noite, naquela tarde, Deus virou as costas para Jesus, porque os meus pecados, que me separavam de Deus, estavam sobre ele. Ele virou as costas para ele, para ficar de frente para mim. Hoje, ao comer deste pão, eu creio na cura, no milagre, na saúde, na vida, na restauração, na restituição. Eu creio que eu tenho acesso a todas essas bênçãos, no nome de Jesus. Pegue o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para pagar os meus pecados. Ao tomar esse cálice, eu declaro que estou perdoado. Não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Por este sangue, o véu foi rasgado, e um novo e vivo caminho foi aberto até a presença da glória de Deus. E é confiado, não em mim, mas no sangue que está sobre mim, que me faz justo, que eu me achego com ousadia na presença da sua glória, e recebo vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão com seu irmão, beba do cálice, fala para ele: desfruta, querido, da presença de Deus, porque na sua presença existe vida. Ao fazermos isso, estamos encerrados.